Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, e desta vez no livro do profeta Ezequiel, capítulo 10. Nós estudamos os capítulos 8 e 9 na aula passada, e estamos vendo esse bloco que vai do 8 ao 11, a partida da glória de Deus. E a partida da glória de Deus é um dos eventos mais tristes da história de Israel no Antigo Testamento. Por quê? Porque tudo começou tão bem, não é? O povo entrando na terra prometida, Deus cumprindo a sua promessa, foi feita a construção de um grande templo por Salomão, e agora o que vimos na aula passada? A profanação desse templo e, por conseguinte, esta profanação provocando a retirada da presença de Deus, da glória de Deus naquele templo, e quando Deus sai, fica aberta a possibilidade de invasão estrangeira, de destruição e tudo mais, conforme estava escrito na aliança. Então, o capítulo de hoje é uma sequência desse movimento de saída da glória de Deus. Vimos as causas, as razões. Deus sempre age à base de razões morais. Vimos que a quebra da aliança foi um elemento propulsor para que a glória de Deus se afastasse do templo. E agora vamos ver mais um pouco desse movimento de retirada de Deus, que é um movimento lento, né, devido ao fato de que Deus está fazendo algo que não gostaria de fazer, mas devido às escolhas erradas e às posições erradas que o povo de Deus fez, então ele se vê obrigado, por questão de justiça, de se afastar do lugar que ele mesmo mandou construir, porque aquele lugar já estava inabitável para ele. Então, o tema de hoje, o profeta Ezequiel tem uma segunda visão a respeito da glória de Deus, conforme ele viu no primeiro capítulo. Nós vimos registrado, estudamos, ele vê os querubins, né? E agora ele tem uma visão mais clara e sabe, na época, né, no capítulo 1, ele nem nomeou o que ele viu daqueles seres viventes como querubins, né? Ele simplesmente nomeou como animais, como criaturas viventes, mas não como querubins. E agora, no capítulo 10, ele dá nome aos seres que ele vê, e esses seres são uma construção, tá? Ele está dentro de um ambiente de visão, um ambiente visionário, tá? Eles são uma construção semiótica com o objetivo de transmitir uma lição teológica, tá? Então esses seres, eles são seres que são criados dentro dessa perspectiva para que ele possa, para que essas imagens possam transmitir mensagens teológicas. Então esse é o veículo através do qual a mensagem teológica é transmitida. Isso nós vimos muito bem quando estudamos Apocalipse, o modo como as entidades, né, as entidades semióticas são construídas. Elas são construídas com o objetivo de transmitir uma mensagem teológica. Dentre elas nós podemos elencar o que? O cordeiro, o leão, a besta, o dragão, a mulher vestida de púrpura, e outras entidades lá que nós vimos semióticas construídas, todas elas com o objetivo de transmitir uma mensagem, né, E a decodificação dessa mensagem se dá exatamente quando nós nos atemos ao modo como o texto foi escrito, e a tessitura textual nos permite ver o que de fato esses elementos, esses constituintes das visões querem nos transmitir, qual é a ideia que eles querem passar. Então, no estudo de hoje, nós vamos ver exatamente esta partida da glória de Deus. E eu deixei aí um dever de casa para vocês, aí passei a mensagem do Dr. Jerry Vines. Quem assistiu a mensagem do Dr. Jerry Vines no nosso grupo da igreja? A Glimpse of Glory, né? Glimpses of Glory. Glimpses of Glory. Foi a mensagem que nós vimos do Dr. Jerry Vines, e ele pregou a respeito do conceito de glória
como esse conceito é importante, como ele perspassa tanto o Antigo como o Novo Testamento. E ele começa em Gênesis e termina lá em Apocalipse. O startup dele no capítulo de número 33 de Êxodo, né, quando Moisés faz aquele pedido ousado de ver a glória de Deus. Então ele começa aí. Depois ele define o que é glória e vem passando. Vê glória na tipologia do Antigo Testamento, vê glória no cumprimento do Novo Testamento. Ele vê como a glória de Deus se cumpre na vida de Jesus, como a glória de Deus se cumpre na vida da igreja, como a glória de Deus se cumpre no processo redentivo, na soteriologia. Ele vai dando várias classificações da teologia sistemática, tipologia, né, que é um dos campos de estudo do Antigo Testamento, né, não está dentro de fato da teologia sistemática, porém ele mostra como esse conceito perspassa todo o Novo Testamento, culminando lá no final com a glória que será revelada eternamente quando nós passaremos pelo processo chamado de glorificação. Então ele faz um percurso muito longo e muito interessante, que é bom vocês ouvirem a mensagem, assistirem a mensagem, que foi também a mensagem de despedida dele do ministério da First Baptist Church em Jacksonville, na Flórida, na primeira igreja batista de Jacksonville, na Flórida. E ele está hoje com uns 87 anos, ainda pregando a palavra de Deus. Eu ouvi a mensagem dele neste ano agora, ainda pregando a palavra de Deus. Pregou sobre João 3,16, grande mensagem. Você encontra várias mensagens dele no YouTube. E também eu tenho mais de 75 mensagens dele que chegaram ontem, né? Um USB com umas 75 mensagens pregadas por ele. É um pregador expositivo, um pregador que vale a pena você assistir e acompanhar, que agora ele está só itinerante, vai aqui, vai ali, e prega, e ensinando e escrevendo. Então é muito bom. Então essa mensagem dele foi muito importante. Na época eu ouvi pela primeira vez ele pregar esta mesma mensagem, ele pregou no ano de 1979 na Conferência Evangelística do Texas. Eu não sei se eu ainda tenho essa fita cassete lá no Brasil, pode ser que eu tenha, né? Então eu ouvi a mensagem dele e nunca mais esqueci de tão impactante que foi a mensagem. Eu estava em 86 ouvindo essa mensagem de 79, me preparando para a viagem em Israel. Então aí, dando uma treinada no inglês, e aí pegando aquele inglês sulista dele, né? Porque inglês bem sulista, né? These 3 days will go down as the most marvelous day in all of my life. All of my ministry, I have had the desire to attend the Texas Evangelism Conference. Naquela época ele tinha um sotaque bem mesmo sulista, né? Hoje agora está mais tranquilo, dá para acompanhar melhor, mas era um sotaque sulista mesmo também, falando do Texas, tinha que ser, né? E ele pegou bem o sotaque do pessoal lá do Texas na época, e sempre começando a mensagem com uma historinha, contou uma historinha lá de um velho que foi um cowboy, né, que provocou um velho no antigo Texas, né, no Texas da época dos cowboys, aí fez o velhinho dançar lá, o Little G, lá, que era um estilo lá de dança e tudo mais. Você não pegou um revolvão e apontou pro velho, o velho não hesitou, né? Aí, quando ele menos espera, quando o cowboy virou as costas, aí então ele chegou, pegou lá de trás do cavalo dele um maior, um rifle bem grandão. Aí falou: "Cowboy, have you ever kissed the mule?" Aí o cowboy: "No, but I've always wanted to." E logo deu um beijo na mula, né? Essas são as histórias que geralmente os pregadores batistas sempre começam com uma historinha assim, né? Para dizer o quê? And I've always wanted to come and preach in Texas Evangelism Conference. Eu sempre quis vir e pregar na Conferência Evangelística do Texas. Então, vale a pena ouvir Jerry Vines, né? E aí ele começou, foi muito bom a mensagem dele, foi essa mensagem que ele pregou na época, e agora, no ministério, na despedida do ministério dele, depois de quase 24 anos na primeira igreja batista de Jacksonville, ele pregou a mesma mensagem, terminando o seu ministério na igreja local. Hoje ele é pastor emérito daquela igreja, né? Pastor por honra daquela igreja, mas ele congrega numa outra igreja local e faz essas conferências ao longo do país, né?
construiu um ministério enorme, uma igreja, durante os anos que esteve lá, batizou mais de 18.700 pessoas, 18.700 crentes foram batizados numa igreja lá, que ele construiu, viu lá, pastor Vanilson? Dá uma olhada naquele templo lá e vê se você se inspira, viu? Lá na First Baptist Church do Jacksonville. Tá no vídeo. Né? Parece lá, ó, que templo, viu? Que templo. E ao longo de vários anos, né, de luta, de trabalho, e conseguiu fazer uma base muito boa. Então, ele fala exatamente ou não poderia ficar fora, numa das partes da mensagem, ele fala a respeito da partida da glória de Deus na vida de Israel. Depois ele fala sobre a partida da glória de Deus, às vezes, na vida de uma igreja local. E por fim ele fala sobre a partida da glória de Deus na vida de um grande pregador, de um grande ministro. E tudo por conta de quê? O mesmo problema que faz com que Israel perca esse privilégio de ter o mais precioso que se poderia ter, que um povo poderia ter na face da terra, que era a presença da glória de Deus. E eles sequer tinham noção do que estava ali dentro daquele templo, e aí introduziram imagens de escultura lá para dentro, e pintaram nas paredes os animais que a lei proibia que eles comessem, pintaram nas paredes, os homens que estavam ali adorando o sol, as mulheres chorando por Tamuz, conforme vimos na aula passada, e isso vai então fazer o quê? Fazer com que a glória de Deus se afaste. Quando ela se afasta lentamente, também Deus dá a mensagem ao profeta Ezequiel, lá no exílio, né, muitos quilômetros de distância. O que acontece? Ele vê esse quadro e Deus não precisaria mostrar, porque já estava tudo determinado na lei, que o dia que eles quebrassem a aliança, eles perderiam o privilégio de habitar naquele lugar, e também o privilégio de ter o templo e ter o lugar da habitação de Deus lá no Santo dos Santos. Então nós vamos ver esse movimento de saída da glória de Deus, sai do Santo dos Santos, vai para o limiar do templo, vai para o átrio, e depois ela é recolhida no seu lugar. Uma coisa que é importante que nós vamos ver é essa destropicalização da glória de Deus. A glória de Deus já dando um vislumbre de que ela não fica confinada a um local físico, porque a glória de Deus se manifestou a Ezequiel lá na Babilônia, mostrando aquilo que Jesus depois iria dizer para nós. E agora, falou para aquela mulher, né, samaritana, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Não mais teriam que fazer uma peregrinação a Jerusalém ou a qualquer outro lugar para encontrar a glória de Deus. E o mais estupendo disso tudo, o Dr. Jerry Vines ele vai abordar ali, é exatamente onde a glória de Deus hoje está. Quando ela veio para ficar no dia de Pentecostes, habitar na igreja, e hoje cumpre-se aquilo que Jesus falou, que o Espírito habitava com os discípulos, mas estaria neles. E aí veio, no dia de Pentecostes, a glória de Deus desce, habita na igreja, e a partir daí a igreja passa a ser um organismo vivo e templos ambulantes. Cada um é templo de Deus, portador da glória de Deus. O que fora perdido com a queda, né, todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. E sendo justificados em Cristo Jesus, esta glória novamente retorna ao lugar que era a intenção maior de Deus. Na antiga aliança, a glória habitava com eles, mas Jesus falou que ela ia habitar em nós, né? Viremos para ele e faremos nele morada. Então hoje nós somos portadores desta glória de Deus como templos vivos, organismos vivos, com uma possibilidade de mobilidade muito maior do que uma glória localizada ali no templo. E isso nos traz também a grande responsabilidade de guardar o templo de Deus. E Paulo diz, o templo de Deus que sois vós é santo. Aquele que destruir o templo de Deus, Deus também vai destruí-lo, sofre as consequências. Então, essa lição para nós é muito importante, porque vai falar
sobre esta movimentação, esta saída da glória de Deus do lugar que Deus desenhou, deu a planta, deu os instrumentos para que fosse feito, e a glória de Deus se afasta. E qual é a única causa? Quebra da aliança, o pecado e a substituição do precioso pelo vil. Tá? Então, dentro dessa moldura aí, dessa introdução, nós vamos então abordar a nossa lição através do nosso questionário. Tá? Então, nós temos aqui a lição de hoje, hoje é dia 6 de outubro de 2024, a segunda visão que Ezequiel viu dos querubins. Nosso texto básico é o capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel. É o texto áureo, que é um texto de ouro, e cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e o do terceiro rosto era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. Versículos 13 e 14. Então vamos aqui à nossa primeira pergunta. Bem, então, nossa primeira pergunta: o que Ezequiel viu no firmamento e qual era a sua forma? Que ordem foi dada ao homem vestido de linho? E o que aconteceu quando ele entrou no átrio? Versículos 10, capítulo 10, versículos 1 a 3. Tá. Versículos de 1 a 3. Preparei aqui um guia de estudos para nós, deixei até no grupo para vocês aí, quem já leu já está com informações adiantadas aí. Preparei um guia de estudos, que é exatamente uma abordagem de Ezequiel, capítulo 10. Deixa-me ver aqui, vou ver a segunda parte. Então nós vamos analisar o texto de Ezequiel, capítulo 10, com alguns detalhes importantes. Esses detalhes vão fazer com que nós tenhamos uma noção clara do modo como o profeta vê a visão, como ele narra o que viu e como ele descreve os fatos. Tá? São fatos que estão dentro do ambiente visionário. Observem que localizado está o profeta lá às margens do rio Quebar, porém transportado em espírito e em visão para aquele ambiente onde ele vê realidades ali físicas e realidades espirituais. Quando ele vê a situação em que está o povo, quando as coisas que estão acontecendo ali dentro do templo são vistas por eles, ele está vendo realidades físicas. Mas as realidades espirituais que ele vê, o povo não está vendo. Tá? Não tem sequer noção daquilo que o profeta está vendo. Esse afastamento da glória de Deus, tá? Do lugar de habitação de Deus, que é o templo, ali o lugar santo dos santos, este afastamento o povo não tem nem ideia do que está acontecendo. Só o profeta Ezequiel. E depois ele então vai contar essa visão que ele teve para os seus conterrâneos lá na Babilônia. Aí registrado ficou para nós aqui. Então o texto começa assim. Podemos ver aqui. E olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Então ele vê aqui a plataforma, daí sobre essa plataforma um trono que tinha a semelhança de safira, tá? Que é uma pedra azul, que eu vou mostrar para vocês aqui a pouco. Quem já viu aí no nosso estudo já percebeu, né, como era o trono de Deus, e isso tem as suas representações daquilo que significa. O texto hebraico diz: Ve'ere, Ve'hinei, então eu olhei, Ve'hinei. Então esse hinei aqui é
e olhem, né, aquela espanto, né? Hinei, lembra quando nós falamos sobre Salmo 133? Hinei, Ma'atov, Umanaim, Shevet Yachim Gam Yachad. Olhem como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. Esse Hinei é uma expressão de espanto, de admiração, né? Hinei, né? Geralmente é traduzido aqui de um modo assim, eis, né? Mas olhem aí, vejam. Vehinei, pode ver que aqui está como um marcador aqui, que chama a atenção. Tá? Essa aqui é a Bíblia com análise de discurso do texto hebraico, então ele faz as marcações dos elementos constituintes que são chamados. El Harakia Asher Al Rosh Al... Eu vou falar no hebraico clássico, né? Ha-Keruvim. No hebraico clássico, Ha-Keruvim. O rei perde a força no hebraico moderno. Então, eles geralmente nem pronunciam-se rei. É como o H que perde a força no português. Hipopótamo, hipótese. No hebraico moderno também, CH, o rei, aqui perde a força e não é pronunciado praticamente. Eles falam Ha-Keruvim. Então, Ha-Keruvim já seria a forma aspirada aqui, mais do texto. Então, o que vemos aqui, você vai ver uma coisa importante também, que eu vou marcar aqui, que temos o pronome relativo. E esse pronome relativo, que traz as cláusulas relativas, ele é escrito de outra forma aqui nesse mesmo texto, mostrando uma certa evolução, tá, dentro da língua. Então aqui, ele viu aqui sobre o firmamento, ele viu a expansão, aquela abóbada celeste, sobre ela estava, né, acima da cabeça dos Asher, o firmamento que estava, né, Asher al Rosh HaKeruvim, sobre a cabeça, acima da cabeça dos querubim, dos querubins. Aí ele vai, que Even, então ele faz algo como, né, uma comparação, que Even Sapir, como uma pedra de safira, que é lápis lazuli, né? Ele já coloca inclusive aqui, para facilitar. Que maré, né? E com a aparência, como que uma aparência, observe que ele usa esse que é o de comparação, como, né? Porque é aquilo, uma descrição aproximada do que ele faz. Ele está tentando descrever os componentes, ele faz uma descrição aproximada, né? Que maré, cuja a aparência, né, demut, da sua forma, forma aqui, demut, que surge como que a aparência de um trono, né, como a aparência de um trono, né? E aí ele vai dar a localização. Nirá, que vem o verbo aqui que está no perfeito, nifal, né? Então que apareceu, aí vem a preposição al, né? Sobre eles, né? Alehen, sobre eles. Então essa descrição vai nos dar a resposta à primeira pergunta. Nos dá aqui o que ele vê, onde ele vê e qual é a descrição que ele faz. E aqui o vaere, esse verbo aqui, é um verbo que significa e eu vi. Ele está no futuro, porém, é a primeira pessoa aqui do futuro, porém com o verbo conversivo ele vai para o passado. Então, em vez de eu vereis, eu vi. É o verbo que significa eu vi e eu olhei, seguido de hinei, que significa eis que, olhe, observe, como eu já falei, e essa combinação destaca a súbita percepção de Ezequiel de algo importante e maravilhoso. A visão que ele tem é introduzida como uma forte ênfase visual,
Então, com uma forte ênfase visual, sublinhando a natureza sobrenatural da revelação. Então, essas comparações que são feitas, né, elas são feitas com o objetivo de, ele descreve, né, mas ele não descreve todos os detalhes, ele dá assim uma descrição, né, como semelhante, na aparência. Ele usa sempre esses termos, porque ele está num ambiente visionário e é até difícil descrever aquilo de tão transcendente que é a visão, de tão extraordinária, é difícil até descrever o que vê e qual o detalhe que deve ser chamado para a descrição. Então é como você vê às vezes uma coisa no sonho que depois você tenta descrever, você não viu todos os detalhes, aí você dá assim a grosso modo o que você viu. Então, o profeta Ezequiel, lembrem-se que depois de ter visto, é que ele vai registrar o que viu. Ele vai trabalhar com a memória para registrar aquilo que ele viu. Tá? Então Ezequiel está sendo levado a testemunhar algo além do mundo natural, onde o trono de Deus aparece no firmamento acima dos querubins. Isso reforça a transição entre a visão terrestre e o reino celestial. Então, aquilo que ele vê dentro do templo é coisa que está ali física, material, palpável, e este aspecto que é mostrado para ele é algo que está acima da visão natural. Daí, raquia, esta expressão, essa palavra raquia é aquela que aparece lá no Gênesis, né? Aquela que aparece em Gênesis capítulo 1, a descrição do firmamento. Então, raquia é traduzido como firmamento, referindo-se à abóbada ou ao céu sólido que separa os céus da terra, conforme descrito em Gênesis 1. E é uma visão chamada fenomenológica, como a gente vê, né? Porque a gente vê essa abóbada e pensa que aquilo ali está um negócio fechado ali, né? Mas na realidade, hoje, quando nós temos os avanços da astronomia e da astrofísica, e hoje nós temos os grandes telescópios que estão nos mostrando que é muito mais vasto e muito mais povoado do que isso que nós temos visto atualmente, né? Pela nossa visão fenomenológica, simplesmente do dia, a gente vê que essa abóbada azul, né? E para nós é como se fosse um teto que se fechasse aqui, né? Essa é a visão fenomenológica, como nós experimentamos um fenômeno, mas do ponto de vista da astronomia, quando se penetra neste vasto universo, além dessa aparência azul que nós vemos aqui, há muitas galáxias e estrelas aos bilhões e trilhões que é impensável, né? Dá até a sensação de que o universo é infinito. Essa é a sensação depois que você pega o telescópio Hubble, telescópio James. Aí você tem essa visão ampla, tá? Então aqui nesse contexto, Ezequiel, o firmamento serve como suporte para o trono de Deus, ligando o reino celestial ao terreno. E a menção do firmamento aponta para a transcendência de Deus e o fato de que ele está acima de todas as coisas. Então ele é o Elion, é o Deus Altíssimo, né? O firmamento serve como uma barreira que Deus ultrapassa para interagir com a sua criação. Então, quando Deus sai dessa esfera que está além de todas essas galáxias, do seu lugar de habitação, e vem para poder se apresentar aqui a Ezequiel, nós vamos ver que há uma interação do Criador com a criação. Então, a proposta aqui é exatamente essa. Que Even Sapir é a pedra de safira, tá? É uma pedra, é uma referência a uma pedra preciosa de cor azul, associada frequentemente com a realeza e divindade. Esta imagem é também usada em Êxodo 24. Em Êxodo 24, também nós temos lá o Livnat Sapir, onde o trono de Deus é visto como feito de safira. Então, essa descrição é importante porque
você pelo menos tem aqui a cor da safira, como é uma pedra de safira, né? E essa cor azul profunda da safira sugere pureza, santidade e majestade. Então, nessa visão do transcendente que ele tem, dessa visão em que ele vê Deus, né, com nesse trono, com essa cor linda, né, vocês imaginem, né, isso aqui está mostrando, né, o valor, né, em termos de nobreza, de pureza, de santidade. Então, o trono celestial de Deus é simbolicamente representado como sendo feito de safira, sugerindo a autoridade divina em sua forma mais exaltada, né? E Kisé Nirá. Então, eu vi aqui, Kisé, hoje no hebraico moderno, Kisé é cadeira, né? Então, uma cadeira hoje é chamada de Kisé. Mas aqui o trono também, que é uma cadeira, mas uma cadeira mais pomposa, a cadeira dos reis, né, é chamada aqui de Kisé também. Então, Kisé aqui significa trono, e Nirá é a forma passiva, nifal, do verbo ver, do verbo aparecer. Então, eis que um trono apareceu. Juntas, as palavras indicam que o trono é revelado ou mostrado a Ezequiel. À medida em que ele vai tendo a visão, os seus olhos vão percorrendo esta visão, de modo que ele vai se detendo gradualmente nos elementos. Ele não tem a visão de um todo, é aquela visão, né, das rodas, dos querubins, da plataforma sob o trono, e depois o próprio trono e o homem que é fogo debaixo dos seus lombos para cima, dos seus lombos para baixo. Então ele está diante desse impacto aqui, vendo essa carruagem de Yahvé, que é a carruagem de Deus, tá? Então ele vê que é uma forma muito transcendente. Então, para descrever isso, se torna algo muito, muito complexo e muito difícil. Isso é mostrado aqui, e sempre a figura do trono, na linguagem humana, ela representa o quê? Hoje, quando se fala em trono, a gente lembra logo de rei, né? Quando se fala de rei, investidura de quê? De alguém que está com a maior autoridade, é alguém que está sobre todos, é o que tem o maior poder concentrado em sua pessoa. Tá? Quando se fala no trono de Deus, e nessa altura, tá, acima da abóbada celeste, o que está dizendo para nós, Leila? Está dizendo que ali é o centro de comando do universo. Tem um que comanda todo o universo. Tá? E essa visão de Ezequiel é exatamente a visão que vai mostrar como Deus comanda as coisas que acontecem na Terra. Tá? Nós vamos ver aqui o que se chama de tipologia vertical, que elementos fatos que são descritos como acontecendo no céu, tem o seu fenômeno, tem a sua representatividade, a sua manifestação, realização na experiência humana. Tudo que o profeta está vendo aqui vai acontecer na esfera humana com a invasão de Nabucodonosor daquele lugar que era consagrado a Deus, mas que foi profanado, e agora então Deus abandona aquele lugar. Então aqui nós vamos estar estudando esse movimento de abandono, como é que o Senhor sai desse ambiente. E o trono, o aparecimento do trono, não apenas representa a autoridade de Deus, mas também indica a sua disposição de julgar. Então ele está no trono como rei do universo e também como juiz. O aparecimento do trono, nessa visão, reforça a soberania de Deus e a iminência do julgamento. Então, é uma das últimas visões que tem o profeta João, né? Quando ele vê um alto trono, né? Ele vê um trono, e ali se apresentam diante daquele trono todos os que passaram pela história para serem julgados. Tá? E viu o trono, e depois viu tronos. Então essa figura do trono é emblemática, ela é importante. Daí então, vem uma voz cuja origem não se detecta, mas percebe-se que é aquele que está assentado no trono, tá? E é esse que é descrito
no versículo 1, né, e ele recebe ele dá a ordem a alguém que aparece, um novo personagem que aparece na visão. Quem é esse personagem? Vaiomer, verso 2. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vaiomer el Haish Levush Rabadim, e disse ao homem vestido de linho, Vaiomer, e ele disse, Bo el Benot, vá, né, entre entre na direção aqui, vá entre Benot, Galgal, La Galgal, então vá entre as rodas, El Tachat, que estão debaixo, Hakeruv, do querubim, tá? Umalé, aí está aqui, Hafnecha, e encha aqui as tuas mãos, Garhalei Esh, ou seja, de brasas de fogo, e mais uma vez vai dar aqui de onde ele vai tirar essas brasas, Mi Benot, La Queruvim, de Benot, La Queruvim, de entre, né, os querubins. E aí a ordem, por que ele vai fazer com essas brasas de fogo, que ele vai tirar ali de entre os querubins? Ele vai espalhar sobre a cidade. Os Zerok, Al-Hair, então, e espalhas sobre a cidade. Vaiavou Le Einai, e ele entrou à minha vista. Então, ele recebe uma ordem, e essa ordem é para que ele pegue, né, ele vá entre as rodas, debaixo dos querubins ali, e enche as mãos de brasas de fogo de entre os querubins. Então, observem que ali, dentro dos querubins, tinham brasas de fogo, tá? E ele tinha que pegar essas brasas e espalhar sobre a cidade. Então, essa descrição aqui, né, faz-nos ver que, primeiro, quem é esse homem, como ele está vestido? Ele está vestido com linho, né, esse vestido de linho, Lavush, Rabadim, né, que ele está vestido de linhos. O linho tradicionalmente era usado pelos sacerdotes, o que associa esse homem a um papel sacerdotal ou mediador. Nesse caso específico, ele está aqui sendo um instrumento que vai espalhar essas brasas, e essas brasas de fogo, elas são o juízo de Deus, tá, sobre a cidade de Jerusalém. Tá? Vai exercer duas finalidades. Primeira, purificação, tá? Que a primeira vai fazer com que o povo... Vamos inverter a ordem. Primeiro é o julgamento de Deus sobre a cidade, que vai trazer, por fim, a purificação. Sendo que essa purificação vai eliminar toda a impureza, inclusive os pecadores que a provocaram. Então, exatamente esse é o quadro do juízo que vai acontecer aqui. Então, essas brasas de fogo, elas representam tanto o juízo de Deus, o julgamento que Deus está fazendo da cidade por conta dos pecados, mas também tem outro detalhe, que é exatamente a purificação, porque aquele lugar, por ser profanado, todo ele vai ser purificado na base do fogo do julgamento. Inclusive,
Nabucodonosor irá destruir o templo e toda a cidade. Vai ser toda destruída. Quando eles voltarem do cativeiro, depois de 70 anos, aí então haverá a restauração, a reconstrução de tudo do zero, que só vão encontrar destroços e tudo caído conforme o julgamento de Deus. Vai ser uma purificação, porque todos aqueles que pecaram, que estavam ali provocando isso, vão ser punidos por causa dos seus pecados. Está dando para acompanhar? Bonitinho aí? Tranquilo? Tá? Diácono Darlan. Tranquilo? Então, o papel de espalhar as brasas simboliza tanto a purificação quanto o julgamento. E essas garhalei esh, que são as brasas de fogo, é que nós já falamos aqui sobre o significado do fogo na Bíblia, que tanto simboliza purificação como julgamento. É uma manifestação física da santidade e da justiça de Deus sobre a nação que quebra o seu pacto e profana o templo de Deus e profana a terra que eles receberam por herança. O pecado deles faz com que eles percam o direito de moradia naquela terra. Então, o que nós vamos ver aqui é quando esse homem espalha as brasas sobre a cidade, esse homem de linho está efetivamente trazendo o julgamento de Deus sobre Jerusalém, condenando a cidade à destruição como punição por sua idolatria e pecado. Então, nós, de um modo geral, esses dois versículos vão nos dar aqui, ele vai nos dar aqui uma forma de perceber como Deus é soberano nas suas ações e como ele age através de instrumentos humanos, que tudo que está acontecendo é visto dentro dessa esfera espiritual. Porém, Deus vai usar instrumentos humanos para concretizar isso. Quando Nabucodonosor, ao retirar-se a glória de Deus, terá toda a liberdade para invadir aquela cidade e aí então destruir tudo aquilo que eles tinham como a única e maior herança de Deus dada para eles. O templo, a terra que mana leite e mel, assim como os pagãos anteriormente perderam o direito da terra por conta dos seus pecados, eles foram advertidos: olha, vocês quando entrarem, não façam as mesmas coisas que eles fizeram, porque se vocês fizerem a mesma coisa que eles fizeram, também a terra vomitará vocês dela. Por quê? Porque a presença de Deus, ela repele o pecado. Né? A presença de Deus, ela repele o pecado. E por repelir o pecado, não tem condição de haver uma coexistência. E o profeta Ezequiel está vendo algo tremendo aqui, porque a glória de Deus, mesmo em face a toda essa profanação, ainda está naquele lugar e só sai depois que Deus mostra ao profeta. O Senhor não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus santos profetas. Tá? Então, a gente vai vendo aí. E por fim, o versículo de número 3, os seus querubins estavam parados do lado direito da casa, quando o homem entrou e a nuvem encheu o átrio interior. Então, a nuvem de Deus encheu o átrio interior. Gente, e vocês percebem bem que nesse ambiente, olha o que esse pessoal está fazendo na presença de quem? Na presença de quem? E eles dizem, na sua ignorância espiritual: o Senhor não nos vê, Ele abandonou a terra. Todo pecado é cometido à vista de Deus. Todo pecado é cometido diante de Deus. Seja no escuro, seja no claro, onde for, Deus está vendo. E eles perderam essa noção. Lembram do que eu falei sobre o temor de Deus e a definição que eu dei de temor de Deus para vocês aqui? Já? O que é o temor de Deus? O temor de Deus não é medo de Deus. É a consciência de que estamos diante de Deus em qualquer lugar e a todo momento. Isso é o temor de Deus. E é esse temor de Deus que Provérbios diz que nos desvia do mal. Né?
E José tinha uma profunda consciência de Deus. Tanto é que ele estava sozinho com uma mulher, recebeu uma proposta indecente, e ele o que fez? Como eu faria tamanho mal diante de Deus e pecaria com o meu Senhor? Na vertical e na horizontal. Percebe? Essa consciência, eu estou sozinho? Não, eu não estou sozinho, tem alguém me vendo. Não, meu Senhor não está presente, mas ele é uma ausência presente. É o temor de Deus que cria essa consciência. Quem perde isso, faz o que esse povo está fazendo. Leva ídolos para dentro da casa de Deus e diz: ao Senhor não está vendo, o Senhor abandonou a terra. E é por isso que Deus falou: o meu olho não poupará, o meu olho não vai ouvir. Nós fazendo, até usando a mistura aqui de elementos, né? O olho não ouve, né? O olho vê, né? Mas é exatamente essa perda dessa consciência de que Deus está naquele lugar é que faz com que eles tenham essa atitude. E, no entanto, o que o profeta está vendo? Que a glória de Deus e os querubins estavam parados no lado direito da casa quando o homem entrou e a nuvem encheu o átrio interior. Deus ainda estava ali. Só que essa presença não pode coabitar com o pecado. Deus vai se afastar. E o capítulo 10 mostra esse movimento de afastamento de Deus. Você ia falando? O senhor disse no início, a respeito do pregador, ele disse a retirada de Deus da igreja, certo? E depois o senhor disse que hoje, concordando 100% do senhor, que nós somos a morada de Deus. Essa deixa de Deus, essa saída de Deus, hoje, nós como grupo igreja, ela acontece no coletivo ou ela acontece no individual? Sempre primeiro o líder tem uma maior responsabilidade com o que acontece na igreja. Pode ver as cartas que nós estudamos, não vou dizer as cartas, né? As mensagens das igrejas da Ásia foram todas dirigidas ao líder da igreja. O que acontece na igreja, o líder é o responsável. Mas esse afastamento é exatamente que quando líder e igreja, o líder vê o problema e não age, e então o líder da igreja entra por um caminho que não deve, e a igreja também entra pelo caminho que não deve, vendo o mau exemplo do líder, e a glória de Deus se afasta da igreja. Se afasta no sentido de quê? De entregar essa igreja talvez até o juízo, a extinção. Né? Tem aquele removerei o teu castiçal. Né? Então, exatamente, eu já mostrei, falei para vocês de igrejas que foram uma potência. Eu vi lá as fotos, né, da época que a galeria estava lotada, uma igreja enorme. Né? E hoje você viu lá, não tinha, só o pastor que restou. A igreja foi extinta, acabou, sumiu. Então, tudo isso aí é no sentido de que é o pecado que acaba tirando isso. Agora, quando o pecado acontece em nível individual, né, tem duas sentenças que o apóstolo Paulo mesmo diz. O pecado de alguns homens são manifestados precedendo o juízo, e outros se manifestam depois. Né? E quando Deus está mesmo, né, na igreja com glória, com poder, ele não deixa o pecado ficar. Deus pune o pecado. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Uma igreja que estava cheia do poder de Deus, homens cheios do poder de Deus, com vida consagrada, Deus não deixou aquilo ali. E eles sofreram a consequência individualmente. No meu ministério também já aconteceu de crente querer ludibriar a igreja e viver dentro da igreja em pecado, e Deus me avisou, porque tinha crente em pecado na igreja, né, casal evitando filhos, e eles estavam lá e eu não sabia quem era. O Senhor falou. Aí é problema dele. Mas a igreja estava dentro do nível da presença de Deus, e Deus acabou punindo, matando o marido e deixando a esposa, nem o DPVAT ela não conseguiu levar para casa. Que ela pegou e o ladrão ainda foi e ainda roubou ela. Então aí é uma sentença de Deus. Né? Então, quando o Senhor está à frente de uma igreja, quando o Senhor está, com a igreja, tem esse privilégio de ter Deus no seu seio,
que visita a igreja, que alegra a igreja, mas também corrige a igreja e está de olho em tudo, né? De olho em tudo. Esse é o grande segredo. Então, o que nós temos que aprender disso daqui, basicamente, é que a nossa vida individual precisa ser, né, esse lugar onde Deus encontre habitação, onde Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer. E nunca enveredar por caminhos que, muitas das vezes, né, o inimigo diz, não, o Senhor não está vendo, né? E, no entanto, Deus está vendo tudo. Toda transgressão e desobediência sofreu a justa retribuição. É o que o escritor aos Hebreus diz. Não tem jeito. Isso aí mais cedo ou mais tarde acontece. Como o apóstolo Paulo falou, antes ou depois, né? Então essas coisas acontecem. Então o segredo é exatamente o quê? Fazer o quê? Manter a glória de Deus na vida individual. Cada um de nós. Zelar pelo seu tempo. Né? Cada um de nós ter esse cuidado. Né? Eu agradeço a Deus pela vida do Jerry Vines, que está com 87 anos, com o mesmo vigor que pregava aos seus 20 anos e 23 anos, quando ele terminou seu doutorado, né? E estava lá entregando a última mensagem em 2006 e agora em 2024, e está lá na presença de Deus, né? Preservando a glória de Deus no templo. Quando isso não acontece, então Deus escreve na testa da igreja, Ícavo, foi-se a glória. Escreve na testa de um pregador, Ícavo, foi-se a glória. E nós estamos vendo isso nos nossos dias. Tem igrejas aí que já foram um palco da exibição do poder de Deus e homens de Deus usados com poder e glória, e hoje elas estão lá, ó, com a faixa invisível, Ícavo, foi-se a glória. Mas hoje nós temos pregadores que já foram instrumentos de Deus, vocês têm notícia disso, e que, no entanto, por causa do pecado, Deus também escreveu na faixa, na testa deles, Ícavo, foi-se a glória. Então esse é o cuidado que nós temos de ter, né? É o cuidado que nós temos de ter. E esse tudo que estamos estudando aqui é exatamente para mostrar que nenhum de nós está imune a isso não. Né? Porque Deus fala para nós, Deus nos orienta, mas à medida em que não se faz aquilo que Deus quer, chega um momento em que Deus diz basta. E aí vem a sentença, vem a punição, vem a multa, vem, né? Tudo que a gente já sabe que vem como consequência. Então o ideal é fazer o quê? Cada um preservar aquilo que tem recebido da parte de Deus. Tá? Eu gostaria de ir aqui versículo por versículo, mas o nosso tempo não permite. Mas senão mas vocês têm tudo escrito aí, já podem analisar. Algum detalhe que precisar aqui, nós vamos ver. Então, de um modo geral, aqui só o significado, a nuvem enchendo o átrio interior do templo é um símbolo da presença de Deus enchendo esse espaço. Embora seja uma manifestação da presença divina, nesse contexto, a nuvem prenuncia o julgamento e a retirada da glória. Mas então esse é que é o mais trágico, é uma nuvem que está aparecendo, mas não como aconteceu na inauguração daquele templo. Lembram quando a nuvem apareceu na inauguração do templo? Lembram? Os sacerdotes não podiam nem ministrar, não aguentavam ficar em pé de tanto poder de Deus que encheu a casa. Mas agora essa nuvem está se manifestando e ninguém está percebendo. E ela está ali, mas ela já está com a sentença lavrada, que é a sua retirada e o julgamento que vem subsequente. A segunda pergunta: de que era o ruído que foi ouvido no átrio exterior, como era o barulho que se ouviu, e o que foi mandado ao homem vestido de linho fazer? Versos 4 ao 6. Versos 4 ao 6. Então se levantou a glória do Senhor. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Então, olha que coisa maravilhosa. E está acontecendo isso num ambiente totalmente profanado pelo pecado. O que acontece?
essa glória está se retirando, né? Se retirando. Isso é muito interessante porque é um processo lento, né? Mas que no final ele vai ser sentido. Esta ausência vai ser sentida. Quando as tropas de Nabucodonosor entrarem em ação, este movimento de retirada da glória de Deus será sentido. E aí eles vão realmente dizer: o Senhor abandonou ao seu povo. Tá? Só que não é uma retirada definitiva, é uma retirada temporária, para correção, para disciplina, mas esta glória irá retornar ao lugar de origem. Tá? Ela vai retornar. E Ezequiel vê isso nos seus últimos capítulos. No capítulo 40 ou 48 ali, vocês vão ver que essa glória retorna, e retorna pelo mesmo lugar por onde ela sai, o portão leste, é que nós vamos ver aqui. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Então observem bem que esses são portadores da glória de Deus, e até o batido das asas deles, né? O vento faz um som como a voz do Todo-Poderoso. Eu nunca ouvi a voz do Todo-Poderoso, mas a gente imagina um trovão, né? Aquela coisa, deve ser uma coisa bem grave, né? Não vai aguentar vozinha fininha, não. A voz, né? Grave, uma voz assim, né? Muitas águas, né, Sérgio? Fala aí, Sérgio, aí, com essa voz toda. Sérgio tem um vozeirão aí, ó. Então é algo assim tremendo, né? E isso as asas dos querubins, mostrando o quê? Que eles são os representantes e portadores dessa glória de Deus. Tá? Isso tudo poderia estar, como já esteve, a favor do povo de Deus, protegendo as fronteiras, abençoando a colheita, a plantação, a colheita, abençoando o comércio internacional, o comércio interno, a bênção de toda a nação, na época que o ouro era a moeda do dia, todo mundo tinha ouro, né, e Salomão recebia aqueles navios cheios de ouro, né, e pagavam tributos. Essa era áurea, foi embora, porque tudo isso tinha razão quando a glória de Deus estava habitando dentro na vida desse povo e no lugar consagrado para que Deus ficasse. Porém, nós vamos aprender mais uma vez que essa glória não é estática, ela é móvel, ela se movimenta, e ela anda, ela caminha. Tá? E isso aí nós já estudamos bastante, né, como Deus caminha. Lembra daquele estudo que nós fizemos em Atos? O caminhar de Deus é uma coisa assim, tá? Deus se movimenta. Então é visto aqui no verso 6, eu gostei dessa expressão aqui, né? Kekol El Shaddai. Então aqui é usado o El Shaddai, que geralmente é traduzido como Todo-Poderoso, né? É um dos nomes divinos frequentemente traduzido como Deus Todo-Poderoso. O som das asas é comparado ao som da voz de El Shaddai, destacando a autoridade e o poder imenso que estão sendo exercidos. Ou seja, o juízo que Deus determina acontecer não tem quem escape dele. Isso vai ser enfatizado mais à frente. Essa comparação com a voz de Deus reforça a ideia de que os querubins não são apenas seres angelicais, mas instrumentos diretos da vontade e do poder de Deus. Eles são também conhecidos como os guardiões, né, do trono de Deus. E aí então, o som poderoso das suas asas transmite a gravidade do que está acontecendo, a retirada da presença divina e o julgamento iminente sobre Jerusalém. E o versículo seguinte: sucedeu que quando ele ordenou ao homem vestido de linho que tomasse o fogo de entre as rodas, de entre os querubins, ele entrou e se colocou ao lado das rodas. Então aí vai mostrar a posição em que ele fica em relação àquelas rodas que nós já vimos, né? Lembra as rodas cheias de olhos, né? O Marcelo até deu para a gente de presente
uma imagem, né? Ele fez esse quadro, poderia ser colorido, ficaria até maior aqui um pouquinho. Então aqui as rodas dentro das rodas, né? Rodas dentro das rodas, aqui ele fez uma imagem muito interessante aqui, Diácono Marcelo de Melo Freire. Eu imagino o profeta minúsculo diante disso tudo, diante desse esplendor, diante dessa magnificência, diante, né, dessa visão, e fogo, e relâmpago, e trovões, e arco-íris, e trono, safira, berilo, né, esverdeado, e que já imaginou isso tudo, né, os olhos, né, cada um troço assim, né, pavoroso, de certa forma, né, tudo mostrando a gravidade, a natureza da visão é mostrar a gravidade do que está para acontecer. Essa é a imagem dos querubins, com as 4 faces aqui, de boi, de homem, de águia e de leão, no início do capítulo 1. E agora o que é substituído aqui em relação ao boi, que agora ele vê a face de um anjo, de um querubim. Que a gente não sabe como é. Vou pedir Marcelo para desenhar lá. Só substituir aqui a face. E em cima aqui está o trono, né, o arco-íris, o homem que o que ele vê era como que de fogo para cima e fogo para baixo, o homem todo incendiado lá dentro do trono. Né? Então uma visão que ele tem assim, né, um trono de safira, azul, bonito. Vocês imaginem, né, o que o profeta vê. Então é de um impacto muito, muito grande. Tá? Então a gente prossegue aqui. Então, os versos, até aqui, nesse momento, os versículos continuam a descrever de forma vívida a retirada da glória de Javé e o julgamento de Jerusalém, utilizando imagens poderosas de querubins, fogo, rodas e sons majestosos. A progressão contínua da retirada de Deus do templo sinaliza o momento crítico em que a cidade é entregue ao seu destino devido à sua idolatria. Então eles trocaram o precioso pelo vil. Tá? E aí vem a próxima pergunta. Todos para acompanhar, pastor Deus? Tranquilo? Que privilégio esse povo teve, hein? Nosso Deus. O que o querubim pegou e colocou na mão do homem vestido de linho, o que apareceu debaixo das asas dos querubins, e o que foi visto junto a eles, verso 7, versículos 7 ao 8, 7 e 8. Vaishlar HaKeruv, então ele aqui, aí o querubim lançou Et Yadó, a sua mão, a mão dele. Vamos aqui. Então o querubim estendeu a sua mão, a mão de entre os querubins, para o fogo que estava entre os querubins, pegou-o e colocou nas mãos do homem vestido de linho, o qual tomou e saiu. Então esse homem vestido de linho recebe o fogo do juízo e da purificação, do julgamento e da purificação da mão dos querubins e sai para executar aquilo que Deus mandou. Tá? E a mão do querubim aqui simboliza a intervenção direta de seres celestiais na execução da justiça divina. A ação de pegar o fogo de entre os querubins indica que o julgamento que está prestes a ocorrer é de origem divina e pura. Então, o que vai acontecer na história, a meta-história, está sendo contada aqui pelo Senhor através desta visão ao profeta. Tá? Está mostrando os elementos que desencadeiam
na história os acontecimentos. O que está acontecendo no mundo paralelo, né? Exatamente. Então toda a história tem sempre a meta-história, aquela história que está por trás da história. Se a gente tivesse esse privilégio também, né? Seria muito bom. Você evitava muito o caminho que não precisava passar. Nós já gozamos de privilégios assim. Né? Na obra nós já gozamos de privilégios assim. Eu já falei para vocês, teve um certo dia que o pastor Jair estava em casa e tinha um irmão que estava para ir lá na casa dele para arrumar um problema e para fazer assim um trap, fazer uma arapuca lá para o pastor Jair, uma arapuca. Né? Só que quando o pastor Jair está lá em casa, assim, a irmã Domingas chega para ele e diz assim: pastor Jair, a irmã Domingas era uma profetisa, né? Esposa do pastor Jair, nosso presidente anterior. Pastor Jair, olha, o irmão fulano está subindo aí. Ele morava lá em cima, estava vindo, né? Ainda ia subir aquela rua toda lá onde o pastor Jair morava. Aí ele vai te falar isso assim, com esse objetivo. Mas o senhor está te avisando para você já dizer isso assim para ele. Aí o pastor Jair sempre brincar com a Dominga, chega lá, Dominga, você está inventando ideia? Irmão vai vir aqui essa hora, esse dia e essa hora? Escreve aí. Daqui a pouco, pastor Jair, pastor Jair abre a porta, quem é? É o irmão fulano. Aí o irmão fulano, pode entrar, meu irmão, entra, sentaram lá, aí conversa vai, conversa vem, de repente o irmão entrou naquele assunto que queria arrumar um problema para o pastor Jair, uma cilada, uma arapuca. Aí ele falou, eu vou te responder assim, porque o senhor já me avisou que você estava vindo aqui. Aí deu aquele susto nele, né? E o senhor me falou que você ia falar isso que você acabou de falar aí, mas te disse para você falar isso para você. Então, aí desarmou aquele irmão ali, aí o laço foi cortado. Né? Então, nós tivemos esse privilégio. Né? Muitos privilégios nós tivemos já isso. A irmã Domingas mesmo eram vários que eu vou te dizer. Não, brincadeira não. Lembra daquela que eu contei para vocês, do irmão que pegou um ônibus e sentou do lado de uma senhora? E a irmã Domingas está lá no culto da igreja, e o Senhor faz igual fez com o profeta Ezequiel, levou ela lá para dentro do ônibus. Ela está ali sentada no culto, assistindo o culto, e levou ela dentro do ônibus. Ela ficou do lado do irmão, quando o irmão sentou do lado de uma senhora, eles começaram a conversar, ela ouviu a conversa todinha, e no final da conversa, ela ficou ali até o final. No final da conversa, os dois marcaram o encontro. Marcaram o encontro. E a irmã Domingas ali, né? Ouvindo toda a conversa. Quando aquele irmão estava chegando na igreja, ela sai de lá e confronta do lado de fora. Olha, o Senhor me mostrou isso, você sentou do lado daquela moça? E ela estava vestida assim, você falou isso, mas isso com ela, e vocês marcaram o encontro? Repreende esse laço pelo poder do sangue de Jesus. A irmã levou aquele impacto assim, não, irmã Domingas, não vou fazer isso não. Graças a Deus que o Senhor não vou fazer isso não. E aí quebrou aquele laço. Nós já tivemos esses privilégios. Né? Quando o senhor fala tivemos, podemos dizer que hoje essa glória já está... Não sei em que lugar ela está, né? Se ela já está no átrio para ir embora, mas pode ser que não. Né? Pode ser que não, pode ser que ela retorne. Né? Só tirar. Você lembra porque o Senhor falou para nós, a apostasia ia entrar, e agora entrou e que não tem força para tirar. Porque eles passaram por isso. E não tiveram o despertamento de voltar atrás para manter a glória. Ela se foi. Exato, porque ali Deus já tinha determinado basta, né? Exatamente. Quando Deus diz basta, aí não tem mais jeito. Mas enquanto nós estamos aí, temos a esperança de que Deus pode fazer tudo isso e muito mais, como Ele já prometeu que quer fazer. Né? Mas tem um preço a pagar, né? Tem um preço. Tem uma ideia do que tem que ser feito e o que está acontecendo. Porque se a glória estava aqui, foi para a porta. Ela vai distanciando. Sobe o monte. Depois do monte, então, ela vai embora. O estudo de hoje para nós tem que despertar o seguinte: a gente está no mesmo caminho. Porque se já chegou na porta, é algo que o Senhor não está agradando dentro. Exato. E se não houver uma mudança, essa glória pode acontecer a mesma coisa. De ir embora. Porque escutamos uma experiência dessa que o Senhor falou para nós hoje. Pode ser que tenha.
sempre tem uns remanescentes, igual que ficou lá. Sim, o Ezequiel é um exemplo. A marca na testa, exatamente. Ezequiel é um exemplo. Os que tiveram a marca na testa, que nós estudamos, é outro, é um remanescente. É possível, né? Que vai haver, a gente sabe que vai, que agora não vai sair definitivamente porque tem, né? Agora Deus pode substituir todo mundo. Pode ser uma próxima geração. Né? Pode ser uma próxima geração. Mas ainda tem tempo de ser a nossa. Basta nós querermos, né? E levar a coisa a sério, né? A gente sabe o que Deus quer. Ninguém é inocente. Hoje nós não somos inocentes. Nós sabemos o que Deus quer. Se não fizermos, é porque nós não queremos. E agora não vai ficar tolerando isso para sempre, não. Porque o Senhor falou que ninguém vai atrasar a sua obra. Então, o que ele tem que fazer? Só que para ele fazer comigo, fazer com meu neto, com meu bisneto, né? Mas é um privilégio que eu estou podendo participar dele. Por que eu vou abrir mão? Aí vem o caso individual. Né? Cada um de nós fazer como o Billy Graham. Me coloca nessa lista aí, Senhor. Marca aí a minha testa. Eu quero participar disso. Se o Senhor fez, o Senhor faz. Então, faça. Eis-me aqui. Nos colocarmos à disposição de Deus, para Deus fazer. E tudo que Deus tem feito para nós é coisas que são gota d'água nesse grande oceano que Ele tem para realizar. É muita coisa que Ele tem para realizar. Só que a gente precisa se colocar à disposição dEle, para fazer o que Ele quer. Seja feita a tua vontade. Essa aí é a oração. A tua vontade. Né? E a vontade de Deus, os ventos da vontade de Deus sempre sopram na direção contrária das nossas próprias vontades. Né? E andar na vontade diretiva de Deus é exatamente deixar o nosso barquinho singrar livremente no fluxo das correntes da vontade diretiva de Deus. Esse é o grande problema. Essa é a grande dificuldade. Mas quem conseguir isso, ainda que sozinho, Deus vai fazer o que Ele tem de fazer. Vai ser o receptor prioritário da glória de Deus, ou em maior nível. Daí depende muito de cada um de nós. Porque a irmã Domingos não era uma super mulher, era uma senhora, uma serva de Deus, como todas as servas de Deus que aqui estão, desde que ela se colocou à disposição do Senhor, desde a sua tenra idade, e o Senhor, né, deu muitos privilégios, né, para ela. Agora é nós levarmos a coisa a sério e sabemos que nós estamos aí para isso. Né? Porque sair dessa vida sem participar disso que está nas nossas mãos, que está à nossa disposição, é muito triste. O senhor fala disso, seria o que eu avançar? Hein? Não, das coisas que Deus quer operar no nosso meio. As coisas de Deus que Deus quer operar. As promessas que o Senhor já nos fez. Muitas promessas que nós temos da parte de Deus. Sim. Sabemos que não é questão de doutrina. Doutrina, eu acho que todo mundo sabe. Nesse caso, o que poderia mudar? O que a gente poderia mudar para alcançar isso? É mais uma questão de entrega. Né? A dificuldade toda é essa, é uma questão de entrega. Né? E a entrega à vontade de Deus é algo que acontece e você não tem mais domínio, você não está mais no controle, é Deus que está no controle. É isso que acontecia na vida dos profetas. Ele não tem mais domínio, não tem mais controle. Na hora que Deus manda ele ficar acordado, ele tem que ficar acordado. Na hora que Deus manda ele viajar, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio lá. E não tem. Não, peraí que eu estou com um problema, estou com uma agenda aqui, com fulano, com Beltrano. Você percebe? É uma entrega. É entregar, Senhor, aqui. Acha graça em mim e me usa. Foi o que o Billy Graham fez. Senhor, bota meu nome nessa lista aí e me usa. E Deus usou poderosamente. Né? Sacudiu não só a Carolina do Norte, mas que está sendo agora sacudida por outros ventos aí, de tufões, né? Mas ventos espirituais sopraram ali na Carolina do Norte. Né? E o Billy Graham foi um dos instrumentos de Deus que foi usado até no nosso país lá mesmo para todo mundo. E não passou despercebido na história. É o que Deus quer fazer. Né? É o que Deus fazer. Mas Ele falou para nós, se a gente seguir a direção que Ele traçou, né? Ele falou até para mim também, nós seremos uma potência nas mãos de Deus.
Um homem que se torna uma potência nas mãos de Deus é como um Eliseu, como um Elias, como um apóstolo Paulo, como um apóstolo Pedro. Nós podemos ser uma potência nas mãos de Deus. Você pode ser uma mulher que é uma potência nas mãos de Deus. Mas isso tem um preço, né? Tem uma abnegação, tudo está voltado a negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguirmos o caminho que Deus quer. É fazer o que Ele quer e a gente sabe o que Ele quer. Tem que fazer. É decidir e fazer. Se não fizer, não, Fica como o profeta dizia, a margem da estrada, né? é o sal. Ele falava abrange da estrada. A pergunta dela foi muito inteligente. E entendeu a minha resposta? Ela entrega. É porque essa. É a Ingrid chegar, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer, faça de mim, usa a mim. Tem que ter coragem, disposição, né? Porque aí ele começa, né, tomar conta do nosso Deus, né? Aí é 24 horas de contato. Não tem folga nem feriado, né? Mas nem férias. Mas vale a pena. É o que a gente leva dessa vida, gente. O que a gente vai levar dessa vida é isso. Ou submissão completa à vontade de Deus, ou então a submissão à nossa própria vontade, que nunca vai trazer aquilo que a gente quer. Então a gente querer o que Deus quer. Só isso. 50-50 é perda de tempo. Perda de tempo. É o sal que perde o sentido e vai virar pisado dos outros. Ser pisado pelos homens. Não dá nenhum. 50 e foi longe demais. Não, Está sendo 100 para aula. não, mas assim, mesmo 50-50 é perda de tempo. Uhum. Você não curte nem o mundo, nem a vontade de Deus. Ok, então, deu para pegar? O estudo está falando para nós? Amém. Né? Então vamos pegar a nossa parte. Vamos pegar a nossa parte. Tudo isso que está acontecendo com Ezequiel aí, gente, está à disposição do povo de Deus. Está à disposição do povo de Deus. Isso aí é o precioso. Isso aí é o precioso, é o que Deus tem para a igreja. Que o apóstolo Paulo disse, pode achar isso aí na Epístola aos Efésios, a Jesus Cristo é glória na igreja, em todas as gerações. Na nossa também. A igreja que participa da glória de Deus, gente, abala o mundo. Um homem cheio da glória de Deus abala o mundo. Ele não passa no mundo despercebido. Ainda mais hoje, né? Então, mas está à disposição. E é só Deus que escolhe. Não tem ninguém que pode chegar e te atrapalhar. Assim, no sentido que Deus escolhe você e o outro tenta te atrapalhar e não vai ser você. Não tem jeito. É uma escolha de individual. Não é? E Deus nos escolheu com o objetivo de nos usar para a glória dele. Nós temos instrumentos poderosos nas suas mãos. E é o que nós queremos. E temos que querer. Foi visto nos querubins a semelhança de uma mão de homem debaixo das suas asas. Observa bem essa forma antropomórfica aqui de representação. A gente está falando de asa, a gente está falando de pés, a gente está falando de rostos, que a gente vai ver aqui mais à frente, né? E essa semelhança aqui é interessante, tá? Porque além de serem seres, né, espirituais, eles têm algo que está relacionado ao ser humano, né, ao homem, que é a capacidade, a consciência, a percepção, a inteligência, a fala, né, a comunicação, tudo aqui, mais acima de tudo que o poder de serem instrumentos, tá? Instrumentos para agirem no mundo físico. Então, um anjo que é espiritual, com uma espada derrotou o exército inimigo com 185 mil soldados. Um anjo só. Então ele agiu no mundo físico. Então ele tem esse poder de materialização, de agir no mundo físico. E aqui essa visão, né, dos querubins sugere que esses seres não são apenas espirituais ou distantes, mas possuem alguma capacidade de agir de maneira tangível no mundo físico, como mostrado pela presença de mãos humanas debaixo de suas asas. Yad Adam, que são mãos humanas, a forma, né? Tavnit Yad Adam.
né, são semelhança ou forma, né, de mão de homem. Tá aí essa semelhança de uma mão humana debaixo das suas asas, das asas do querubim. Dos querubins pode ser simbolizada, pode ser simbólica da capacidade deles de interagir diretamente no mundo dos homens, cumprindo a vontade divina. Então, a mão humana sugere a ideia de que, mesmo na execução do julgamento, há uma interação entre o divino e o humano. Então, tudo isso que acontece na meta-história, né, a tipologia vertical vai refletir na história. Então, o que Nabucodonosor vai fazer é Deus fazendo. Ele é um instrumento secundário ali. E os anjos de Deus... Então, que coadjuvante nesse processo de julgamento? Já pensou? Isso significa que eles estão numa posição, eles entraram numa posição que Deus vai usar as tropas de um rei pagão para poder puni-los, tá? Com muita dor, com muito sofrimento, né? Com muito sofrimento. Mas a sua justiça estará sendo realizada e executada. Vamos aqui, porque senão a gente vai até ficar às 3 horas da tarde, a gente está aqui hoje. Quarta pergunta. O que o profeta viu junto a um e outro querubim? Da cor de que pedra preciosa eram as rodas e como elas pareciam que estavam colocadas? Então, os versículos 9 e 10. Eu vi, Vehinei Arba'a Ofanim. Arba'a Ofaninas, e 4 rodas. Etzel a queruvim. Estavam juntas, ou ao lado, próximas aqui, ao lado, junto aos querubins. Ofanehad, uma roda, Etzel a queruv, junto ao querubim. Então, é como nós vimos ali na figura. O querubim, uma roda. Outro querubim, outra roda. Outro querubim, outra roda. Outro querubim, outra roda. Cada roda estava, que roda dentro de roda, vinculada ali aos querubins, como mostrei aqui na figura. Tá? Aqui os querubins e aqui as rodas vinculadas a eles ali. Tá? Uma roda ao lado de cada querubim, e a aparência das rodas era como a cor de berilo. Cor de berilo. Aqui. Ou turquesa, né? Tarshish. Berilo ou turquesa. E aí eu coloquei aqui a pedra, né? Aqui. Que em Tarshish, como a aparência de Tarshish, que é uma pedra preciosa conhecida como berilo, uma gema de tons de azul ou verde. Aqui eu peguei uma de tons verde, verdeado, tá, para mostrar a vocês. Em Ezequiel 10:9, o profeta menciona que as rodas associadas aos querubins brilhavam como berilo. Berilo é outra pedra preciosa, geralmente descrita como translúcidas e de várias cores, embora a mais comum seja um verde amarelado pálido. Algumas variações de berilo incluem a águia marinha, que é o azul claro, e a esmeralda, que é verde profundo. Está aí nas anotações, depois vocês podem ler. A aparência das rodas como berilo indica a natureza celestial e preciosa das rodas. Agora, então, que você vai imaginar aquela imagem preto e branco, vai imaginar aquelas rodas nessa cor de berilo, essa cor bonita aqui. Gente, foi uma visão assim estupenda, né?
Foi uma visão estupenda. Muito linda e grave. A aparência das rodas, como o berilo, indica a natureza celestial e preciosa das rodas, associando-as à pureza e o poder divino. A imagem de uma pedra preciosa reforça o caráter sagrado e transcendente da visão. E quanto à sua aparência, todas as quatro tinham a mesma semelhança, como se uma roda estivesse dentro de outra. Yehe haofam bitor haofam. Uma roda dentro da outra roda. Uma dentro da outra. Daí, a uniformidade das rodas indica harmonia e ordem dentro do sistema celestial. Embora distintas, elas funcionam como uma só, sugerindo a perfeita coordenação na execução dos planos divinos. Vamos então dar uma corrida aqui, porque depois de repente eu faço até uns vídeos mais curtos aqui de cada tópico desse, que é muito importante. Quanto ao seu aspecto, tinham as quatro a mesma aparência, eram como que se estivesse uma roda dentro da outra. Próxima pergunta. Para que lado os querubins andavam ao mesmo tempo, como eles se guiavam e o que eles não faziam ao andar? E de que as suas rodas estavam cheias? Né? Aí, versículos 11 e 12. Andando, elas podiam ir em quatro direções e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguiam as outras e não se viravam quando iam. Então elas tinham aquele movimento coordenado. Se a primeira puxava para lá, ia todo mundo para cá. Puxava para cá, todo mundo para cá. Puxava para cá, todo mundo para cá. É um movimento coordenado e mostrando a sincronia, né? A engrenagem perfeita que eles estavam trabalhando, mostrando que tem um cérebro por trás desse movimento. Né? Nosso cérebro coordena os movimentos do corpo, né? Então aqui está coordenando o movimento das minhas mãos, aqui, tá? E geralmente a tendência é exatamente isso, que tem um movimento que coordena, tem algo que coordena esse movimento dessas rodas, dos querubins, e a conexão que existe entre os querubins e as rodas. São rodas vivas aqui. Tá? E aí, qual é a conexão que existe entre eles? Né? União perfeita ali. Puxou para um lado, todo mundo vai. Então tinha um cérebro coordenando esse movimento. Né? Porque senão uma roda podia pensar em ir para lá, outra roda ir para cá, outra para frente, outra para trás, já pensou? Vira uma confusão. Né? Hein? Bagunça tudo. Então aqui é exatamente diferente. E todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Agora é um detalhe que não é dado no capítulo 1, no capítulo aqui, é um detalhe muito mais amplo aqui. Todo o corpo deles também cheio de olhos. Mãos, tudo, olho para toda parte. Não é? Então, esse verso 12 aqui é interessante, inclusive aqui o comentário que eu faço aqui no verso 12. Bessará, Bessaram, a sua carne. Então aqui todo ser, a descrição abrangente dos corpos dos querubins enfatiza que todo o ser deles está envolvido em suas atividades celestiais. Não há parte deles que não esteja conectada à sua função de portadores da glória divina e agentes do julgamento de Deus. As mãos e as asas dos querubins são elementos funcionais importantes. As mãos representam sua capacidade de agir no mundo físico, enquanto as asas simbolizam a proteção
e mobilidade. Ambas estão cheias de olhos, significando que o serviço desses seres está completamente sob a vigilância de Deus. Então, esse é muito importante. Meleim einaim saviv. Então, eles estavam repletos de olhos em todos os lados. Essa imagem dos querubins e as rodas cheias de olhos ao redor simboliza a onisciência divina. Tá? Como eles são agentes de Deus na criação e eles são representantes da glória de Deus, então aqui é a representação que vai negar aquilo que os judeus estavam dizendo lá. Deus não vê. Então a visão aqui mostra que não só aos olhos de Deus, mas os seus agentes estão repletos de olhos olhando em todas as direções. Você tem uma mão cheia de olhos, você tem mãos à frente, olhos à frente, olhos atrás, você tem braços cheios de olho, então não tem nenhuma parte que você, né? Isso aí é como a gente tem 3 câmeras aqui, né? Isso aqui é câmera para todo lado, vocês imaginam, o corpo inteiro. Então não tem um ponto que fica sem a observação, né? Esse olho passa tudo informação para o central. É só para ter uma ideia. Isso aqui é uma imagística da onisciência de Deus. Não existe lugar no universo que Deus não esteja vendo ali, que existe. É o temor de Deus. E o temor de Deus, quando essa consciência faz parte da gente, aí nós temos o temor de Deus. Eu não vou fazer isso porque... Não, eu não vou fazer isso porque eu estou fazendo adiante de Deus e também eu tenho responsabilidade com o meu Senhor, que me vedou tudo, disse José. Não me vedou nada, aliás, né? Com exceção de você. Você é a única exceção do que ele me vedou. Então essa consciência se chama temor de Deus. Tá? Entendeu, Sara? Está acompanhando aí bem? Tranquilo? Ou seja, nada escapa ao olhar divino, nem mesmo em meio ao julgamento e destruição. Ou seja, na hora da execução do julgamento, não tem nada que vai ficar ali, escapou o controle de Deus, aconteceu um acidente. Não. Tudo vai acontecer de acordo com o que Deus determinou, porque ele estará empenhado em fazer cumprir aquilo que ele quer. Isso é importante. Também os marcados na testa não serão punidos, não passarão por esse juízo, por esse julgamento. Ou quando você chegar lá, antes de qualquer coisa, tem um homem lá chamado Jeremias, né? Ó, preste atenção nesse homem aí. Tá? Então, é isso aí. E a referência às 4 rodas enfatiza a simetria e organização celestial. Cada uma dessas rodas está repleta de olhos, simbolizando novamente a perfeição e completude da visão e do controle de Deus sobre todo o universo. Então, as mais longínquas galáxias todas estão à vista de Deus. Pergunta 6. Quantos querubins foram vistos e como era o rosto do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, e o que andavam com eles e se separavam deles? 14 ao 16. 14 ao 16. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, vai fazer uma diferença com o capítulo 1, que o rosto era de boi. Aqui não vai aparecer o rosto de boi. Tá? Do segundo, rosto de homem. Do terceiro, rosto de leão. E do quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que eu vi junto ao rio Quebar. Então, a mesma visão que ele está tendo, porém agora com um pouco mais de detalhes, e ele vai perceber aqui que esta visão mais detalhada, ela é idêntica à do primeiro, tá? É idêntica à visão do primeiro capítulo. Tá? Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles,
Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então havia uma impregnação mútua ali do querubim com a roda. O espírito do querubim também estava na roda. Então eles eram uma unidade. Cada um a sua roda, eles formando uma unidade. Tá? É uma unidade. É um ser complexo, né? com características bem complexas. E toda essa entidade semiótica é construída com o objetivo de transmitir a mensagem teológica. Tá? Então, é importante. A observação feita aqui no versículo 16 é também interessante. Tá? As rodas seguem os querubins sem desvios, mostrando que o movimento do trono de Deus é contínuo e deliberado. O trono e sua glória não estão presos a um local específico, mas seguem a vontade divina, adaptando-se ao movimento celestial, sem interrupção ou confusão, como nós falamos a princípio. Próxima pergunta. Vocês têm tudo isso aqui escrito lá, depois dê uma lida, vale a pena ler na íntegra. O que as rodas faziam quando os querubins se elevavam, onde a glória de Deus saiu e onde ela parou, e o que os querubins faziam juntos, versos 17 ao 19. Parando eles, paravam elas, as rodas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas, estava nelas. Então, saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Então, é o movimento de saída. Tá? Então, a glória de Deus já saiu do Santo dos Santos, no átrio, agora já está ali. Os querubins estão ali, tá? E ela já está preparando para ser retirada da terra. Quando isso acontecer, o templo estará com sinal verde para destruição por Nabucodonosor. Tá? É uma história que poderia ser diferente, né? Mas se ela foi assim, essa história foi assim, exatamente para a nossa história não ser assim. Tudo poderia ter sido diferente. Sétima pergunta. Tem um detalhe aqui, que é: e o que os querubins fizeram juntos? Saiu, de onde a glória de Deus saiu, e onde ela parou, e o que os querubins fizeram juntos? 18 e 19. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre. Bem, então o versículo 19 diz: os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então, eles vão como a carruagem do Senhor, saindo fora, levando a glória do Senhor. Esta saída, gente, é uma das coisas mais trágicas e mais tristes que podem ter acontecido na vida desse povo. Aí eles vão ver que o Senhor abandonou. Mas enquanto isso não acontece, ainda há esperança. Né? Qual a esperança? Se eles mudassem de posição, mudassem a trajetória, as coisas seriam diferentes. Então você já vê, já saiu do Santo dos Santos, já está ali no ato, já está indo embora. Daqui a pouco ela vai embora, só o profeta Ezequiel que vê isso. Ele vai contar para os seus conterrâneos lá, do outro lado. Esse movimento que acontece lento
É um movimento que vai mostrar que é uma coisa que acontece hesitantemente, né? Embora determinada, mas não é isso. Era isso que Deus queria? Não era isso que Deus queria para o seu povo. Era algo totalmente diferente. A última pergunta. O que Ezequiel entendeu no final da visão sobre aqueles seres viventes? Quais as coisas que eles tinham iguais aos que ele já tinha visto antes? E então, os versículos 20 ao 22. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E fiquei sabendo que eram querubins. Então, ali que ele foi informado que aqueles seres viventes eram os querubins, que eram ali os guardiões do trono, os guardiões e condutores da glória de Deus. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência de seus rostos era como a dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto e eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. A última observação, então, que a gente faz aqui. 12:11 ainda está cedo. Está cedo. A última observação aqui, no finalzinho, deixe-me... Na conclusão do versículo 22, que é a conclusão geral, tá? A visão em Ezequiel 10 é uma continuação poderosa da revelação de Ezequiel sobre a glória de Deus e a função dos querubins como portadores dessa glória. O capítulo ilustra a retirada gradual da presença de Deus do templo em Jerusalém como um sinal do julgamento divino sobre o povo devido à sua infidelidade e idolatria. Os querubins, com suas 4 asas, múltiplos rostos e a presença de mãos humanas sobre suas asas, simbolizam a conexão entre o celestial e o terreno, destacando a capacidade de Deus de atuar diretamente no mundo físico. As rodas cheias de olhos e em perfeito movimento, como os querubins, reforçam a ideia da onipresença e onisciência de Deus, que vê e controla tudo. A retirada da glória de Deus do templo e sua parada no portão oriental são simbólicas do afastamento de Deus do seu povo, mas não de um abandono total. A glória permanece em movimento, sugerindo que, embora o templo esteja sendo julgado e condenado, a presença de Deus não desapareceu por completo, mas está se deslocando, preparando o terreno para a futura restauração. Ezequiel 10, portanto, é uma poderosa imagem do julgamento de Deus, da santidade de sua presença e da promessa implícita de que, mesmo em meio ao julgamento, Deus continua soberano, presente e capaz de trazer a redenção. Tá? Tem uma parte que eu gostaria que vocês lessem aqui, depois, que é exatamente quais os sistemas teológicos centrais eles moldam essa passagem, né, como a aplicação dessa passagem é moldada a partir dessa visão para a igreja contemporânea, para nós hoje. Tá? Então você vai ver sistemas teológicos, a santidade e a justiça de Deus. Tá? Na igreja contemporânea, cada membro é chamado a viver em santidade. Somos templos do Espírito Santo e a presença de Deus em nossas vidas deve ser marcada pela pureza e obediência, assim como Deus retirou a sua presença do templo por causa da idolatria de Israel. A igreja deve ser zelosa em evitar qualquer forma de idolatria e pecado que possa afastar a presença de Deus. A presença de Deus e sua glória. Na era da nova aliança, a presença de Deus não está mais confinada a um local físico, mas habita em seu povo. Já falamos tudo isso aqui antes, né? A igreja. Cada crente é um templo móvel habitado pelo Espírito Santo. Isso significa que onde quer que estejamos, a presença de Deus está conosco.
capacitando-nos para testemunhar, servir e expandir o seu reino. Julgamento e restauração. Mesmo em tempos de correção e disciplina divina, a igreja pode ter esperança na restauração. Deus é fiel para restaurar aqueles que se arrependem e voltam a Ele. Assim, a igreja deve pregar tanto a mensagem do arrependimento quanto a esperança da restauração em Cristo. Soberania de Deus, como se aplica à igreja. Como templos do Deus vivo, os membros da igreja precisam confiar na soberania divina em todas as áreas de sua vida. Em todas as áreas de sua vida. Mesmo quando a presença de Deus parece se afastar, sua soberania permanece. Ele está no controle, guiando a história e o destino do seu povo. Mobilidade e expansão da presença de Deus. Apontamos isso antes e a gente finaliza aqui. A igreja hoje é chamada a ser um templo em movimento, expandindo o reino de Deus por meio de missões e evangelismo. A missão da igreja é levar a presença de Deus a todas as nações. Efésios capítulo 2, versículos 20 ao 22, vocês vão ver lá. Como templos do Espírito Santo, os crentes devem estar dispostos a se mover com o Espírito, levando a luz de Cristo a todos os lugares. E a aplicação, a esperança escatológica, a igreja vive com a expectativa do retorno de Cristo e da consumação do reino de Deus. Essa esperança escatológica inspira a igreja a perseverar em meio às dificuldades e a cumprir sua missão, sabendo que um dia a glória de Deus habitará plenamente entre o seu povo em uma nova criação. Então, nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje e espero que tenha sido de grande proveito para todos nós. A oportunidade está aberta para todos nós. O que Deus quer é uma entrega e submissão à vontade revelada a nós. Nada que esteja oculto, que alguém precise ir lá no céu buscar para trazer para nós. Nem muito longe pegar um navio para ir do outro lado ou um avião para buscar e trazer. Está tudo nas nossas mãos. A única coisa que Deus quer é você se dispor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, usa-me a mim, e que essa seja a nossa decisão depois desse estudo e que o Senhor nos abençoe. Amém. יחזקאל, פרק י'. ואראה, והנה אל הרקיע אשר על ראש הכרובים כאבן ספיר, כמראה דמות כיסא, נראה עליהם. ויאמר אל האיש לבוש הבדים, ויאמר, בוא אל בינות לגלגל אל תחת לכרוב, ומלא חופניך גחלי אש מבינות לכרובים, וזרוק על העיר. ויבוא לעיני. והכרובים עומדים מימין לבית בבואו האיש, והענן מלא את החצר הפנימית. וירום כבוד אדוני מעל הכרוב, על מפתן הבית, וימלא הבית את הענן, והחצר מלאה את נוגה כבוד אדוני. וכל כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצונה, ככל אל שדי בדברו. ויהי בצוותו את האיש לבוש הבדים לאמור, קח אש מבינות לגלגל, מבינות לכרובים. ויבוא ויעמוד אצל האופן. וישלח הכרוב את ידו מבינות לכרובים, אל האש אשר בינות הכרובים. וישא ויתן אל חופני לבוש הבדים, ויקח ויצא. וירא לכרובים, תבנית יד אדם תחת כנפיהם. ואראה, והנה 4 אופנים אצל הכרובים. אופן אחד אצל הכרוב אחד, ואופן אחד אצל הכרוב אחד, ומראה האופנים כעין אבן תרשיש. ומראיהם דמות אחד ל4, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. בלכתם אל 4 רבעיהם ילכו, לא ייסבו בלכתם, כי המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו, לא ייסבו בלכתם. וכל בשרם וגביהם, וידיהם וכנפיהם, והאופנים
מלאים עיניים סביב, לארבעתם אופניהם. לאופנים, להם קורא הגלגל באוזני. וארבעה פנים לאחד, פני האחד פני הכרוב, ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. וירומו הכרובים, היא החיה אשר ראיתי בנהר כבר. ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם, ובשאת הכרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ, לא ייסבו האופנים גם הם מאצלם. בעומדם יעמודו, וברומם ירומו אותם, כי רוח החיה בהם. ויצא כבוד אדוני מעל מפתן הבית, ויעמוד על הכרובים. וישאו הכרובים את כנפיהם, וירומו מן הארץ לעיני בצאתם, והאופנים לעומתם. ויעמוד פתח שער בית אדוני הקדמוני, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה. היא החיה אשר ראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר כבר, ואדע כי כרובים המה. ארבעה פנים לאחד, וארבע כנפיים לאחד, ודמות ידי אדם תחת כנפיהם. ודמות פניהם, המה הפנים אשר ראיתי על נהר כבר, מראיהם ואותם, איש אל עבר פניו ילכו.